Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mais uma vez, ó Pai Celeste, nós pedimos que nos concedas entendimento, que o nosso coração esteja voltado para a Tua Palavra, que estejamos na Tua presença e retira, Senhor, toda barreira, todo obstáculo que possam impedir que a Tua Palavra seja agasalhada no nosso coração. Dependemos de Ti, precisamos do Teu Santo Espírito que inspirou a Mateus, trazendo-nos a palavra do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Em nome dEle te oramos. Amém. Chegamos a mais uma sessão deste texto de Mateus, deste Evangelho. E agora, uma sessão que trata de algo muito importante, ainda que com isso não queremos dizer que o que vimos até agora tenha menos importância, porque há um encadeamento dentro deste ensino do Senhor, onde todas, como se fosse um elos corrente, cujo elo preso um ao outro forma um todo, de maneira que tudo é importante, porque tudo procede do Senhor. Mas quando eu digo que chegamos a uma sessão que, de fato, temos que levar em consideração com grande atenção, isso porque todos nós nos deparamos, uns mais, outros menos, com esta questão, do menor ao maior, o que não era a mesma coisa em relação às coisas que acabamos de ver nos domingos anteriores. Para que entendamos esse texto, necessário se faz que nós, em primeiro lugar, consideremos a relação que há entre esse texto que acabamos de ler e o princípio estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo no versículo 1 do capítulo 6 mesmo. Veja o que ele disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Há um sentido em que o Senhor Jesus está dando continuidade à aplicação desse princípio muito importante. Ou seja, nesse verso primeiro, nós temos a chamada de atenção do Senhor Jesus, a advertência do Senhor, no que diz respeito ao grande perigo que todos os homens, inclusive os seus discípulos especialmente, eles estavam expostos no sentido de terem uma devoção voltada não para aquele que é objeto da devoção, mas para os homens. Logo, nesse verso primeiro, o Senhor Jesus exige dos seus discípulos total devoção, total sinceridade, oposto à hipocrisia dos fariseus para com o Pai Celeste. Então aqui temos o princípio no verso 1, e como vimos, ele vem aplicando esse princípio naquilo referente ao dar, no referente à oração,
no referente ao jejum, mas agora ele vem e estabelece o princípio desse verso 19 em diante. Ou seja, mostra aos seus discípulos, a partir do verso 19, o perigo de uma vida completamente dedicada ao que é terreno, ao mundanismo. E aqui uma nota importante. Por incrível que pareça, esse verso primeiro, como princípio, trata da questão do mundanismo. Porque o que é o mundanismo? Não é outra coisa senão o viver de conformidade com os homens, seguindo o curso deste mundo, andando segundo o sistema deste mundo, de maneira que quando uma pessoa tem a mentalidade do mundo, nós podemos dizer que o princípio que o Senhor Jesus está estabelecendo para que os seus discípulos evitassem o perigo de serem mundanos, aqui nós nos deparamos com ele. Em outras palavras, o verso 1 desse capítulo 6 nos exige que sejamos sinceros, que de todo o coração nós nos devotemos ao Senhor. E quando chegamos aos versos 19 em diante, nós temos o Senhor aplicando o mesmo princípio para que nós nos voltemos para Ele em completa confiança, a despeito de todas as dificuldades próprias da vida do dia a dia. Por isso é que ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde, como ele diz, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Meus irmãos, sumariando ou sintetizando o que temos nesses versos de 1 a 18, temos, portanto, uma evidência da necessidade de uma sincera devoção para com Deus. E aqui, a partir do verso 19, temos, eu vou ser repetitivo, destacando-se a necessária confiança que os discípulos do Senhor devem ter naquele que é absolutamente confiável, a saber, o nosso Pai Celeste. Eu gostaria agora de olhar mais detidamente os versos 19 e 20. O que vemos nele? Primeiramente, o Senhor adverte seus discípulos do perigo de se dedicarem na busca do que é perecível, do que é passageiro, do que é temporal. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, é o que ele diz. Essa advertência, no sentido, significa que aquilo que João disse aos seus ouvintes: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ora, temos, portanto, um princípio pelo qual podemos fazer a seguinte afirmação: naturalmente, todo homem corre sério perigo de passar toda a sua vida, toda a sua existência, acumulando tesouros sobre a terra. Todos corremos esse perigo. Quer seja pobre, quer seja rico. Por quê? Porque o pobre quer ser rico, e aquele que é rico quer ser cada vez mais rico ainda. Todos corremos esse perigo, porque na verdade há algo que está dentro de nós, como homens e mulheres pecadores que somos, de que a vida consiste na abundância de bens que possuímos. Uma pessoa, vou dar um exemplo, pobre, ela olha para o seu guarda-roupa, se é que ela tem guarda-roupa,
E ela vê a quantidade de roupa, se é que ela tem algumas peças de roupa. Mas imaginemos uma pessoa que não seja completamente pobre, de ser pedinte, de ser alguém que anda pelas ruas sem morada certa. Mas ela olha e vê o seu guarda-roupa, ela tem roupa para amanhã e roupa para a noite. Ela diz, puxa, está tão pouquinho, eu quero mais. Nunca basta. Pode ser pobre, pode ser rico, sempre se quer mais. Portanto, meus irmãos, a advertência do Senhor aos seus discípulos diz respeito a essa mentalidade mundana do obter, do possuir, do ter sempre mais e mais. Abramos em Lucas capítulo 12. E vejamos algo para a nossa reflexão no versículo 13 em diante. Nesse ponto, diz o Senhor, Lucas diz, nesse ponto o homem que estava no meio da multidão falou ao Senhor, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, de toda e qualquer sorte de ganância, de toda cobiça, da sede de ter mais e mais. E ele diz, no verso 15, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Farei isto. Que farei? Melhor dizer, verso 17, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E diz, farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para manter muitos anos, descansa, come e bebe, regala-te. Irmãos, antes de prosseguirmos a leitura, observem bem uma coisa muito significativa. Primeiro, aquilo que eu falei, nesse homem havia esse princípio maligno, de que a vida do homem consiste na abundância de bens que ele tem. Quanto mais ele tiver bens, mais ele se sente gente, mais ele se sente bem, mais ele se sente como alguém que tem o que deseja, poder, fama, etc. Mas observem mais, quando esse homem se coloca a se preparar para o futuro no sentido de ter sempre aquilo que ele quer, ele chega à insensatez, à loucura de achar que o que tem os seus depósitos são pequenos, são poucos, são insuficientes para que pudessem agasalhar o que ele deseja para o futuro. E esse homem derruba tudo e reconstrói tudo de novo. E vejam o princípio do mundanismo no coração de todo homem, de toda mulher que desde Adão chegou a esse mundo. O verso 19, ele diz, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Vocês veem o princípio do entesouramento, o princípio do amontoamento, o princípio do ajuntamento, sempre juntando, sempre juntando. E o Senhor diz no verso 20, mas Deus lhe disse louco. Significa alguém sem sentido,
tolo, estúpido. Ele diz: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E o Senhor diz: assim é o que entesoura, assim é aquele que armazena, aquele que amontoa, aquele que acumula riquezas para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui está, meus irmãos, o princípio que o Senhor Jesus está colocando no sentido do perigo que os seus discípulos estavam passando. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Eu quero provar mais uma vez que esta é a mentalidade dos homens e mulheres, fazendo a seguinte pergunta: o que os homens pensam primariamente ao se prepararem para o exercício de uma determinada função ou profissão? Pensemos na escola, pensemos na faculdade, pensemos em qualquer curso. Pensar em ser um profissional, graduado ou não, é antes pensar no que poderá se lucrar. Aliás, hoje, de um modo generalizado, busca-se um determinado curso partindo do pressuposto quanto a se ele é rentável ou não, e dizem como está o mercado para determinada profissão. Quantos começam pensando no vestibular e fazer determinado curso, pega pau, dizia-se, mas sempre olhando aonde o mercado é mais promissor. Qual é o princípio que jaz por baixo desta atitude? O Senhor responde: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O que jaz é isso, é a ideia de possuir, é a ideia de ter para si muitos bens, para dizer: ó minha alma, regala-te, goza minha alma, porque tens muitos bens para muitos anos. Em tudo isso, portanto, está naturalmente a busca acumuladora de bens. O nome disso, volto a dizer, é mundanismo. Ou seja, um dos piores e mais sutis pecados que fazem guerra contra a alma. Ouçamos o que um homem de Deus antigo, morreu com muitos anos, escreveu quanto a isso, ou seja, Dr. Ryle. Ele diz: o mundanismo é um dos maiores perigos que ameaça a alma do ser humano. Trata-se de um inimigo insidioso, astuto e enganador. Parece tão inocente dar atenção especial aos nossos negócios, diz ele. Sim, parece. Dá atenção especial aos nossos negócios. Que mais? Parece tão inofensivo procurar felicidade neste mundo, desde que estejamos livres de pecados mais visíveis. No entanto, esta é uma pedra contra a qual muitos podem naufragar para toda a eternidade. Eu já falei e repito, digo com toda segurança, um dos perigos, não estou aqui falando para ninguém especificamente, é o crente comprar um sítio para que ele possa desenvolver os seus gostos, os seus desejos. Prestem bem atenção como acaba se dando atenção maior a essas coisas. E eu falo, meus irmãos, porque eu não quero, de hipótese alguma, que o sangue de nenhum de vocês cabe sobre mim, de maneira que eu, enquanto puder, vou dizer o que o Senhor está falando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por que que os homens fazem greve? Por que os crentes que não fazem greve ficam torcendo para dar certo a greve? Porque eles estão, afinal, querendo que o salário aumente. E aqui vem uma nota: não é pecado desejar aumento salarial.
Mas é pecado trabalhar primariamente pelo salário. Seja quem for, se estiver trabalhando por causa do salário, está incluído nesse mundanismo. Eu faço uma pergunta: o que vocês diriam se vocês soubessem que eu trabalho para vocês pensando no salário? Quanto vão me dar? Se vocês ouvirem a mim ou qualquer outro pastor, não queiram, porque isso é mundanismo. Agora notemos, irmãos, ainda sobre esse perigo, o importante argumento do Senhor para proibir seus discípulos de entregarem-se à busca de bens deste mundo, desta maneira como temos visto. Ele lhes diz: onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. A advertência, e agora de forma tão graciosa, ele diz aos seus discípulos a razão para não fazerem isso. Não acumulem, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E você pergunta: mas por que não? Ele diz: porque não faz sentido, porque a traça vem, a ferrugem também, os ladrões atacam, escavam e roubam o que você está juntando. Em outras palavras, não devemos acumular tais tesouros por causa da sua natureza desvanecedora, da sua natureza extinguível, dissipável. Ou seja, os tesouros terrenos são vulneráveis, como alguém já disse, em razão da deterioração e do desfalque que está presente em todos os tesouros sobre a terra. Irmãos, quando o Senhor fala de traça e ferrugem, Ele fala de algo como que representando todos aqueles agentes e processos que levam os tesouros terrenos a diminuir em valor e finalmente deixem completamente de servir seus propósitos. Diz o Dr. Hendricks. E pensemos, irmãos, você compra, por exemplo, um carro. Eu imagino o seguinte: você chega na loja e compra um carro chamado 0 km, que não é mais zero, que alguém já andou nele para lá, para cá, fez o teste, tá? Não é mais zero, tem alguns quilômetrozinhos, mais zero. Você compra o carro, puxa, aqui para nós, você fica com a vontade de chegar em casa, quando algum sujinho passa assim, rapidinho o sujinho. Você tem uma vontade de fazer com que aquele carro permaneça daquele jeito. Mas você começa a perceber uma pontinha de ferrugem. Mas não é, saiu da loja zero. Miserável do ferrugem. Você corre para arrumar, você tenta fazer uma coisa e outra. O problema, e eu gosto de observar as coisas. Não quero falar de ninguém, nunca observei vocês, nenhum de vocês, mas prestem atenção. O sujeito vem no carro. Não é o carro cacareco, não, estou falando um carro razoável, né? Ele salta do carro, fecha o carro, sai e dá uma olhadinha no carro assim. Dá aquela olhadinha assim, aquele carro. Irmãos, o problema não é olhar o carro, o problema é ser aquele carro um tesouro. Tem gente que abriga muito mais um carro do que mesmo gente. É capaz de ter uma garagem muito bem equipadinha e o quarto de empregado uma miséria. Traça e ferrugem corroem. E o que dizer dos ladrões que escavam e roubam? Isso diz respeito, portanto, ao desfalque
Literalmente, os ladrões conseguem sacar até o mais dos protegidos tesouros dos nossos dias. Ah, meus irmãos, todo dia nós vemos no noticiário a ousadia dos miseráveis, dos ladrões, esses desgraçados, e são desgraçados mesmo, tem gente que não gosta dessa palavra, mas são desgraçados mesmo, ladrões, e não tem jeito, as pessoas, as autoridades trabalham no sentido de se protegerem, mas eles penetram, eles roubam, não tem jeito. Irmão, não tem saída. Nós estamos aqui agora, nos protegendo, entre aspas, dos ladrões bem próximos de nós. Mas eu espero que nenhum deles caia nessa questão de querer roubar. Mas não tem jeito. Não tem saída. Os ladrões escavam e roubam. Há um desfalque, sim, porque nós podemos pensar, meus irmãos, nos roubos provenientes da inflação, dos impostos abusivos. Nós podemos, observe você, eu me lembro aqui um caso específico, uma pessoa abriu uma conta bancária e não sabia, evidentemente, e colocou lá o seu dinheirinho na conta e deixou, nem colocava mais, nem tirava, estava tudo bem. Para sua surpresa, quando chegou lá para pegar um extrato um dia para saber se ainda tinha lá a conta, percebeu que estava devendo ao banco, porque o banco cobrou algumas taxas, que aquela conta, ao invés de ter alguma coisa do ponto de vista positivo, não estava zerada não, estava em débito. Irmãos, o que pensar além disso tudo? Naquilo que muitos dão como absoluto, no sentido de valor absoluto, como a saúde. Alguns dizem, tenham saúde, tenham tudo. O que dizer da beleza do corpo? O que dizer, meus irmãos, de coisas relacionadas conosco mesmo, como pessoas, que damos excessivo valor? Sim, tudo isso é roubado, tudo isso sofre o processo da decadência até desaparecer definitivamente. E o Senhor está dizendo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Não sejamos insensatos como aquele homem, para que não ouçamos diante do Senhor e diante dele, louco, insensato, estúpido. Você preparou tantas coisas, mas para quem? Portanto, há um perigo, irmãos, que é trabalhar, adquirir, empenhar-se mais e mais e depois perceber que não valeu a pena. Por quê? Porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, a sua cobiça. Qual é o seu tesouro? Como crente, você está consciente do perigo de dar ênfase no acúmulo de bens, de tudo que é perecível e temporal, ao invés de priorizar a sua relação com o Pai Celeste? Para que você trabalha? Essa é uma pergunta importante. Para que você trabalha? O Senhor diz na sua palavra que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir ao necessitado. É impressionante. Paulo diz que
deve haver esse propósito, trabalhar para ajudar. Então você trabalha para quê? Para servir. Alertemos, irmãos, aos nossos filhos a estudarem como um meio de melhor servirem, e não para que sejam servidos cada vez mais, sob pena de nós estarmos incorrendo nesta grande falta do mundanismo. É o mundanismo. Em segundo lugar, o Senhor exortou seus discípulos a buscarem sensatamente os tesouros cuja natureza é real e eterna. Ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Meus irmãos, há algum tesouro que possa ser comparado com a correta relação com Deus, o Pai Celeste? Como nós somos tolos. E aqui eu digo para vocês, e para mim mesmo, o que a Escritura ensina sobre essa questão de possuir. Por favor, abram em 1 Coríntios capítulo 7. O verso 29, e lembremos que o contexto aqui é de casamento. O Senhor diz através de Paulo: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Irmãos, interessante esta palavra do apóstolo Paulo, nesse contexto, mas também aplicada ao que nós estamos vendo. Nós temos necessidades, muitas necessidades, mas nenhuma delas justifica nós ajuntarmos tesouros sobre a terra. Porque quando é assim, nós estaremos deixando de ouvir o Senhor que disse: mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Pensemos nas muitas bênçãos que os crentes têm, como está escrito lá em Efésios 1:3, o apóstolo Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pensemos, irmãos, naquilo que o apóstolo Paulo, num contexto de sofrimento, mas olhando para aquela grandeza da teologia, daquela grandeza das verdades de Deus, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Ou seja, o fato de que o Senhor Deus nos amou na eternidade, nos predestinou para a adoção de filhos, o Senhor Deus que nos santificou, nos glorificou, antes nos justificou, ele diz: que diremos à vista dessas coisas? Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vejam que abundância o Senhor Deus tem preparado para os seus. Vejam que ele diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso com vistas a nos mostrar qual tesouro nós devemos acumular. Devemos ajuntar tesouros nos céus.
Por isso é que ele diz, meus irmãos, que nós devemos buscar algo que é inefável. Que tesouro é a paz de Deus que excede a todo entendimento, pelo que Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que perfeita paz! São tesouros que não podemos encontrar aqui no sentido de serem coisas dos homens e provenientes dos homens, tudo vem do Senhor Deus. Certamente, quem tem o próprio Deus como sua herança é verdadeiro rico para com Deus e, consequentemente, receberá tudo que lhe for verdadeiramente necessário, como já vimos lá em Romanos. Por isso o Senhor diz, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. E ele argumenta de uma forma tão brilhante para que nós nos devotemos na busca desses tesouros nos céus, porque o seu valor é santo, imutável e inviolável. Mas é interessante, ele diz, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não os cavam, nem roubam. Ah, irmãos, nós temos um tesouro que não há quem possa tirar de nós. Essa nossa relação com o Senhor vale mais que tudo. O próprio apóstolo, melhor, Davi, e depois Paulo, de forma parecida, disse, a tua graça é melhor do que a vida. Que bem precioso nós temos a graça do Senhor, de maneira que nós não devemos estar nos expondo aos perigos do dia a dia, sujeitos ao desastre espiritual, que é o pior de todos os desastres. É por isso que o Senhor, em terceiro lugar, dá a sua razão para que nós busquemos o tesouro, como eu disse, que é real e tem real valor. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Na verdade, o Senhor deu aos seus discípulos, graciosamente, esta séria razão para confiar em suas riquezas tão somente ao banco celestial. Ou seja, o cuidado com o nosso precioso coração. Evidentemente, meus irmãos, que o coração é o centro mesmo da vida, como diz o provérbio, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há uma verdade que parece encontrar-se escondida de todos os não crentes. A comum frustração de todos os ricos quanto àquilo no qual eles passaram a vida toda confiando e se dedicando, mas que finalmente lhes abandonou quando eles mais necessitavam de socorro. Isto é, na hora da morte. Vocês já viram um rico morrendo? Vocês já viram o sepultamento de alguém que teve muitas posses? Impressionante. Não leva nada. Passou toda a vida
acumulando essas coisas e, portanto, tendo essas coisas como seu tesouro. Chega o momento final e essas coisas não lhe assistem nem um pouco. Alguém diz: quem tem dinheiro pode procurar os melhores planos de saúde, pode procurar os melhores hospitais, mas a morte, ela é terrível. Ela não quer saber se alguém tem dinheiro ou se não tem. Quando ela chega, não tem quem possa resisti-la. Mais uma vez, ouçamos o Dr. Ryle quando ele diz o seguinte: o que amo acima de tudo mais, os meus maiores afetos estão ligados às coisas deste mundo ou às realidades celestiais. Se o nosso tesouro está sobre a terra, nossos corações são terrenos. Meus irmãos, é fácil saber aonde está o nosso tesouro. O que mais nos preocupa? O que mais absorve nossas energias? Aí está o nosso coração. Aí está o nosso tesouro. Porque nós acompanhamos com avidez o nosso tesouro. Aquilo que damos muito valor, a isso nos apegamos. E aonde isso for, nós vamos. E eu volto a perguntar: onde está o teu coração? Aos que são casados, disse o apóstolo Paulo, sejam como se não fossem. Entendam, um casamento tem um limite, é a morte. Você tem que pensar no que é eterno. Aos que possuem bens, como se nada possuíssem. Temos. Utilizemos. Façamos isso com moderação. E aprendamos com Jó, que depois que foi saqueado, brutalmente saqueado, pôde dizer: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. O coração de Jó estava não no que o Senhor deu, mas naquele que é o doador da vida. Baixemos nossas frontes. Você tem que dizer no seu coração: é servir tão somente a Ele. Ele é o Deus de toda a providência, por isso precisamos confiar sempre nele, porque tudo mais é passageiro, tudo mais é instável, tudo mais tem seu limite. Por isso que a Escritura nos adverte para que não sejamos insensatos. Por isso que aos ricos do presente século se exorta para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir,
que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Fora disso, é não crer no Senhor e na sua palavra. É não crer que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, enviado pelo Pai para nos desarraigar deste mundo pervertido, perverso, e o fez segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para que, agora sim, nós depositemos nossa confiança, nossa esperança em Deus, tão somente nele. Ó Pai Celestial, Tu conheces a cada um de nós, Tu sabes as nossas propensões, Tu sabes os nossos desejos, Tu sabes das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados. Rogamos, ó Pai Celeste, que nos ajudes para que, entendendo a necessidade de guardarmos-nos, de exercer a nossa justiça, a nossa religião, diante dos homens com o fim de sermos vistos por eles, mas que estejamos andando na Tua presença, fazendo o que é agradável diante de Ti, sendo ricos para contigo, entesourando para Ti tesouros nos céus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.